Em João, capítulo 12, a partir do verso 37, está escrito que mesmo Jesus tendo feito tantos sinais na presença dos fariseus e dos religiosos da época, eles não creram nele. Mas no verso 42 está dito assim: contudo, muitos dentre as próprias autoridades creram nele, mas por causa dos fariseus não o confessavam, para não serem expulsos da sinagoga, porque amaram mais a glória dos homens do que a glória de Deus. Vejam que palavra reveladora, meus irmãos. A palavra de Deus constitui um universo amplíssimo de sabedoria e de riqueza, e contém de forma explícita inumeráveis ensinamentos, afora os muitos outros guardados nas entrelinhas e que vão sendo revelados à medida que buscamos a face e a intimidade com o Senhor na Sua palavra e que pedimos discernimento ao Espírito Santo. Muitas vezes lemos repetidamente uma passagem, mas num dado momento o Espírito de Deus faz um versículo ou uma passagem sobressair aos nossos olhos e pular em cima de nós. E vemos que ainda não tínhamos tido aquela interpretação que se nos vem, ou que nunca paramos para pensar exatamente naquela hipótese contida na referida passagem. Esses versículos 42 e 43 de João capítulo 12, hoje, cresceram diante dos meus olhos quando li a palavra, perguntando ao Senhor qual seria a palavra do dia para hoje. Está escrito que muitas autoridades entre os judeus creram em Jesus e receberam no coração a convicção de que ele era o Messias, o Filho de Deus, prometido desde os profetas, mas não assumiram a sua fé e não o confessaram como Senhor por causa dos fariseus, com medo de serem expulsos da sinagoga, porque amaram mais a glória dos homens do que a glória de Deus. Eu sei que é muito bom ouvirmos sobre o amor de Deus, sobre a sua maravilhosa graça e sobre os seus benefícios, porque Ele é bom. E tudo isso é verdade. Mas não podemos nos enganar e omitir que a palavra de Deus traz também muitos alertas para nós e que tudo o que está escrito é para nosso crescimento espiritual e para a edificação das nossas vidas. Esse alerta dos versos 42 e 43 é atualíssimo, porque assim como naquela época, criou-se o entendimento equivocado de que seguir o Senhor e seus ensinamentos é feio e ultrapassado. E quem se posiciona professando a sua fé em Jesus Cristo pode vir a sofrer discriminação até na própria família e ser cancelado e isolado nos grupos de amizade e de trabalho devido à disseminação de uma cultura que se diz moderna, a qual colocou a ciência no lugar de Deus, esquecendo que os princípios elementares de toda a ciência foram retirados da palavra de Deus. Quantos de nós já não conheceu alguém que somente posteriormente soubemos ser cristão e que até ministrava em alguma congregação porque não víamos os frutos da sua palavra, do seu posicionamento e das suas atitudes, pelo fato de ela, entre aspas, ter resolvido ficar na sua para não se indispor com os amigos, colegas ou com a própria família. Esse é um modo de não confessar que crê em Jesus como Filho de Deus e como o único Senhor e Salvador, por medo do que os outros vão pensar ou vão falar. Outra situação muito sensível é quando a pessoa foi criada num segmento religioso e segue um outro credo, doutrina ou filosofia, mas é alcançada pela graça e pelo amor de Deus, recebendo a revelação de que Jesus é o seu Filho que se encarnou e veio ao mundo, e que só por ele pode alcançar a salvação eterna. O rompimento com tudo isso é muito doloroso,
porque as práticas e tradições religiosas ficam entranhadas na pessoa. Além disso, devido à reprovação que pode passar pela rejeição das outras pessoas que possuem a mesma crença e dos amigos e familiares, muitas decidem continuar seguindo da mesma forma, optando por não se posicionar e por não confessar a fé em Jesus Cristo, assim como fizeram as autoridades religiosas narradas em João 12, versos 42 e 43. Jesus disse que aqueles judeus preferiram a aprovação, o reconhecimento e a glória dos homens do que a aprovação, o reconhecimento e a glória de Deus. E é com muito amor e com todo temor ao Senhor que eu trago essa palavra do dia hoje, para a minha e para a sua reflexão, e para a nossa edificação e amadurecimento espiritual, pedindo ao Espírito Santo que faça brilhar a luz da verdade que é Cristo em nossos corações, para que não tenhamos vergonha nem medo de confessá-lo como nosso Senhor e como nosso único Salvador, pois nada pode nos afastar do amor de Deus. Não é possível ter a luz e achar que pode guardá-la dentro de si, porque vai sufocá-la e a chama vai se apagar. A luz não pode ser contida, porque ela rompe a escuridão e se revela mesmo pelas frestas. Por isso, a palavra de Deus diz que ela tem que ser colocada num velador, num lugar alto, para servir de farol para todos os que estão perdidos. Amém.